Olá a todos, aqui é o professor Rafael Constant. Eu vou resolver agora a questão da lista 8, questão 1, item F. Mas antes disso eu vou fazer uma revisão de identidades trigonométricas. Vou falar nas principais e eu acredito que possa ser útil quando você estiver resolvendo as questões, certo? Então tem algumas identidades que a gente acaba, quer dizer, o ideal seria que a gente decorasse, mas eu vou fazer uma análise aqui partindo de uma para deduzir todas as outras, até para você, se um dia precisar, não tiver de cabeça essas identidades. Principalmente é bom você ter em mente as principais quando você estiver fazendo o curso, né, que toda hora você usa, numa prova você ganha tempo já sabendo a identidade de antemão, tá? Sempre precisar ficar deduzindo todas. Mas se você por um acaso esquecer, de uma eu vou gerar a maioria das identidades. Então, a partir dessa identidade aqui, olha, seno, deixa eu só habilitar aqui a escrita da tela. Eu vou partir do seno da soma, certo? Seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá certo? Então tem essa identidade. Eu recomendo fortemente que você saiba essa identidade, né? De memória. E a partir daí a gente pode, por exemplo, originar o seno da diferença de dois ângulos. Como? Então eu costumo fazer o que eu chamo de trocar o B por menos B nessa expressão. Mas eu vou fazer devagar. Vou fazer o seguinte, olha. Eu quero calcular seno de, digamos, A menos B. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, lá na identidade que eu sei que é verdadeira, eu vou chamar o B de menos C. Tá certo? Uma vez que eu chamo B de menos C, o que eu tenho então? Eu tenho seno de A menos C, mas isso aqui eu vou encarar como o A menos C, eu vou encarar como A mais menos C, tá certo? Propriedade dos números reais, A menos C é somar A mais o menos C. Então, o que eu posso substituir o B por menos C lá na fórmula de cima? O que eu tenho? Seno de A cosseno de menos C mais seno de menos C cosseno A. Então, com isso, o que eu tenho? Eu tenho que seno de A, agora eu vou usar o fato do cosseno ser uma função par. Aqui eu tenho cosseno C e o seno ser uma função ímpar. Então, seno de menos C é menos seno C cosseno A. E aí, agora eu volto a chamar, como o C é variável, o nome que eu dou a essa variável não interfere. Eu vou voltar a chamar, trocar aqui, ó, isso é uma identidade, eu acabei de achar uma identidade de seno de A menos C, só que eu vou escrever seno de A menos B trocando o C por B, tá certo? C e B são variáveis. Vou voltar, ao invés de chamar de C, chamar de B. Então, tem o que? Seno de A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, resumindo, do seno da soma, eu já tenho o seno da diferença. Tá certo? Então, deixa eu colocar essas duas identidades aqui. Tentar copiar. Então, eu tenho o seno da soma. E agora eu vou ter o seno da diferença. Vou colocar essa identidade um pouco mais abaixo aqui. Tá certo? Vou só consertar aqui. Então, tem o seno da diferença. Então, uma também que é bom você saber, eu vou escrever aqui direto, é o cosseno da soma. Então, o cosseno de A mais B, quem é? É cosseno A cosseno B menos seno A seno B.
E agora eu vou fazer direto. Olha, eu vou trocar o b por menos b na expressão de cima, para obter também o cosseno da diferença. Então, o que eu vou ter? Trocando o b por menos b, se você tiver em dúvida, é fazer aquele processo que eu fiz lá em cima, de trocar o b para menos c e depois trocar o c por b, porque o b e c são variáveis, você pode fazer esse processo, você faz igual eu fiz lá no seno da soma e da seno da diferença. Aqui eu vou fazer direto. Então vai ficar o quê? Cosseno de A, cosseno de menos b, que é cosseno b, tá certo? Então ficaria o quê? Seno de A, ficaria menos seno de A, seno de menos b. Só que seno é uma função ímpar. Ao invés de escrever o seno de menos b, eu posso escrever seno de b e esse menos ir lá para frente e virar mais. Então eu tenho a fórmula do cosseno da diferença também, tá? Mas como eu falei, todas as fórmulas podem partir do seno da soma. Então agora eu vou deduzir para você como é que é o cosseno da diferença, o cosseno da soma de dois ângulos através do seno. Então o que a gente pode fazer? Você vai ter que lembrar de uma outra propriedade, mas que vocês não costumam ter problema para memorizar muito, que é que o cosseno de ângulos complementares, ou seja, que somam π sobre 2, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do ângulo complementar e vice-versa. O cosseno de ângulo é o seno do ângulo complementar. Mas aqui é mais que complementar. Essa notação para complementar, em geral, para ângulo de triângulo, a gente pede que os ângulos sejam positivos. Aqui, em geral, se dois ângulos somam π sobre 2, tá? Pode ser um negativo, por exemplo, e outro positivo. Se ambos somarem π sobre 2, vai valer a mesma fórmula. Então, o que você vai fazer? Eu vou usar aqui agora que cosseno... Então, é sempre bom lembrar que cosseno de π sobre 2 menos θ é seno θ. E seno de π sobre 2 menos θ é cosseno θ, tá certo? Então, agora eu vou olhar para o cosseno, eu vou obter essa fórmula aqui a partir do seno. Então, olha só, o cosseno de A mais B eu posso olhar como seno de π sobre 2 menos A mais B, tá certo? Usando a propriedade que eu acabei de escrever em cima. Cosseno θ é seno de π sobre 2 menos θ. Isso aqui eu posso escrever como seno de π sobre 2 menos A menos B. E agora eu uso a fórmula do cosseno do seno da diferença, olha, porque eu tenho o quê? π sobre 2 menos A menos B. E o seno da diferença eu já deduzi a partir lá do seno da soma, tá certo? Então isso vai ser o quê? Isso vai ser seno de π sobre 2 menos A cosseno B, tudo bem? Menos seno B cosseno de π sobre 2 menos A. Só que agora eu volto a usar que o seno de π sobre 2 menos A, quem é? É cosseno A. Então, repito o cosseno B menos seno B. Agora eu volto a usar que o cosseno de π sobre 2 menos A, quem é? Seno A. Então, eu acabei de deduzir novamente que o cosseno... Isso aqui tudo lembrando, né? Que o cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B menos seno B, seno A, aqui a gente costuma até colocar na ordem inversa, né? Escrever o seno A, seno B. Isso aqui quem é? O cosseno de A mais B, que eu já tinha lembrado, mas aqui eu estou deduzindo a partir do que a gente já sabia, do seno da soma e do seno da diferença, tá certo? Então você tem o seno da soma, o seno da diferença, o cosseno da soma e o cosseno da diferença. O que a gente pode fazer agora? Olha, vou olhar agora a tangente da soma, aplicar a fórmula da tangente da soma. Então lembra que isso aqui vai ser tangente A mais tangente B sobre 1 menos tangente A vezes tangente B. Então vou usar que isso aqui é seno da soma sobre o cosseno da soma, definição de tangente, seno sobre cosseno. Vou aplicar a fórmula do seno da soma, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E aqui eu vou também aplicar a fórmula do cosseno da soma, que é cosseno A cosseno B menos seno A. Lembra, isso é importante, a fórmula do cosseno da soma, o sinal troca, é menos seno A seno B, tá?
É comum vocês confundirem e achar que cosseno A mais B é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Não, é menos seno A seno B. Tá certo? Tem que lembrar desse menos, é muito importante. Só destacar essas duas fórmulas aqui, tentar pelo menos. Então você tem aqui o seno da soma do seno da diferença. Mais ou menos, né? E o cosseno da soma e o cosseno da diferença, tá certo? Destacado lá em cima. É isso que eu estou usando aqui embaixo para deduzir a fórmula da tangente da soma. Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por cosseno A, cosseno B. Então, o que eu vou ter? Quando eu dividir o numerador por isso, eu vou já separar as frações. O seno A cosseno B dividido por cosseno A cosseno B vai ficar seno A sobre cosseno A, tá certo? Mais o seno B cosseno A dividido por cosseno A cosseno B, observa que o cosseno A vai cortar, então vai ficar o quê? Seno B sobre cosseno B. Sobre cosseno A sobre cosseno B do denominador dividido por cosseno A cosseno B vai ficar 1 menos seno A. Eu estou dividindo o seno A seno B por cosseno A, então vou colocar o cosseno embaixo do seno e o cosseno A embaixo do seno A e o cosseno B embaixo do seno B. Então o que a gente repara? O que a gente tem aqui? Tem a tangente A mais tangente B aparecendo no numerador sobre 1 menos tangente A, tangente B, aparecendo no denominador, e você tem aí a fórmula da tangente da soma. A tangente da diferença, por exemplo, você pode fazer aquele mesmo processo, trocar o B por menos B, e usar o fato que a tangente é uma função ímpar. Então, tangente de menos B fica menos tangente B, 1. Então agora vai ficar mais, porque ficaria menos tangente A, tangente de menos B. Tangente de menos B é menos tangente B, então posso escrever tangente B e colocar o mais lá na frente. Tá certo? Então deduzimos a fórmula para o seno da soma, seno da diferença, o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou reescrever as equações aqui. Poderia até tentar copiar aqui. Melhor, vou tentar copiar tudo de uma vez. Para ganhar um tempo. E vou colar aqui de novo. Então o que nós temos? Olha. Então, nós temos o seguinte. Então, eu coloquei novamente a fórmula do seno da soma, seno da diferença, mesma coisa para o cosseno. Então, o que a gente faz agora? Olha, vamos fazer agora transformar produto em soma. Tá? Então, olha só. Se eu chamar essa equação aqui de 1, essa de 2, essa de 3 e essa de 4... Quem é? O que me gera 1 mais 2? Observa, quando eu somar 1 mais 2, os lados esquerdos eu somo com os respectivos lados esquerdos e os lados direitos. Observa que no lado esquerdo vai ficar o quê? No lado direito vai ficar o quê? Seno A mais B mais seno de A menos B, só que eu já vou trocar a ordem, eu já vou escrever no lado direito, tá certo? E observa que o seno B cosseno A ele vai simplificar com menos seno B cosseno A que aparece do lado direito de 2. Então, esse termo aqui, seno B cosseno A, simplifica com seno B cosseno A. Então, o que eu vou ter? Então, eu vou ter seno A cosseno B somado com seno A cosseno B. Então, eu vou ter 2 seno A cosseno B é igual a seno de A mais B mais seno de A menos B, tá certo? Então, a gente costuma, muitas vezes, pegar esse 2 aqui, que eu escrevi aqui, e passar dividindo para o outro lado.
Então você tem o seno A cosseno B, que é meio de seno de A mais B mais seno de A menos B. O que você pode fazer também? Você pode fazer... Eu fiz 1 mais 2. O que acontece se eu fizer 1 menos 2? Se eu fizer seno, agora 1 menos 2, agora o seno A cosseno B vai cortar com o seno A cosseno B de baixo. Então vai ficar seno B cosseno A, com menos, com esse menos aqui, vai ficar mais seno B cosseno A. Então eu já vou trocar os lados, vai ficar 2 seno B cosseno A. Como eu falei, esse 2 eu já vou colocar lá para baixo, passar dividindo. É igual a meio de... Então eu fiz 1 menos 2, vai ficar seno de A mais B, menos seno de A menos B. Tá certo? Então, da mesma forma, eu posso... Agora eu acabei de achar o seno B cosseno A. Tá? É bem parecido com a fórmula de cima. Tá? Observa que essa fórmula de baixo, seno B cosseno A, eu poderia ter obtido da fórmula de cima fazendo o que, pessoal? Eu poderia ter substituído, olha... Se eu substituo o A por B e o B por A, eu vou deixar como para você verificar, você vai ter essa fórmula de baixo. Observa quando eu faço isso, o A mais B que aparece aqui vai continuar aparecendo aqui. Só que onde aparecia A menos B, vai aparecer embaixo o quê? B menos A. Então, escrevendo B menos A como menos A mais A menos B, e eu estou aplicando seno, esse menos aqui vai aparecer aqui, ó, do lado de fora. Tá? Então, você poderia também obter a fórmula de baixo da de cima. Deixar para você verificar os detalhes. O que você pode também fazer se você somar 3 mais 4? Quando você somar 3 mais 4, observa que o seno A, seno B, ele vai simplificar com o seno A, seno B que aparece embaixo, que eles estão com sinais menos e mais. Então, vai ficar o quê? Cosseno A, 2 cosseno A, cosseno B, eu vou passar o 2 dividindo, igual a meio de cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B. Tá certo? E o que eu posso fazer também? Eu posso fazer... vou fazer agora 4 menos 3. O que eu vou ter? Quando eu faço 4 menos 3, agora o que vai simplificar são os cosseno A, cosseno B, tá certo? Então vai ficar 2 seno A, seno B, que aparece seno A, seno B e menos lá embaixo. Quando eu fizer menos 3, vai trocar esse menos aqui, vai ficar mais. Esse 2 eu vou passar dividindo, então vai ficar seno A, seno B, é igual a meio. O lado esquerdo de 4 é cosseno de A menos B. Eu fiz menos 3, o lado esquerdo de 3 é cosseno de A mais B. Tá certo, pessoal? Então, obtivemos fórmula para transformar produto em soma, ou seja, dos lados esquerdos eu tenho produtos. Então, eu transformei seno A, produto de seno por cosseno, numa soma de senos. De maneira similar, produto do seno por cosseno, tá? Trocando B por A, basicamente, eu fiz a observação. Produto de cossenos, cosseno A, cosseno B, virou soma de cossenos. E produto de senos, seno A, seno B, deixa eu consertar aqui, o seno B virou o quê? Diferença de cossenos, cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B. Então agora vamos transformar soma em produto. Todas essas identidades aí pode ser que seja útil nessas questões, principalmente nessas questões que vocês estão vendo agora de integral, de integração, tá certo? Então, olha só, como transforma o soma em produto. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar essa fórmula aqui, olha. Seno de A mais B mais seno de A menos B. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Seno de A mais B mais seno de A menos B. Agora eu vou passar o 2 para o outro lado, porque o foco está na soma dos senos. Então, é 2 seno A cosseno B. Tá certo? Então, olha só. Se eu chamar isso aqui... Então, eu vou chamar isso aqui agora A mais B de P e A menos B de Q. Então, P é igual a A mais B. Ou melhor, eu vou focar aqui no lado esquerdo, que é o A mais B igual a P.
A menos B igual a Q. Então você tem um sistema em A e B, tá certo? Como é que você resolve esse sistema? Você pode somar as duas equações e concluir que 2A igual a P mais Q. Então A igual a P mais Q sobre 2. Pode diminuir os dois lados para concluir que 2B igual a P menos Q. E B é P menos Q sobre 2. Então você tem o quê? Você acabou de concluir que seno de P mais seno de Q é 2 vezes o seno da semissoma vezes o cosseno da semidiferença. Tá certo? Poderia fazer a mesma análise, olha, no cosseno de A mais B. Tá certo? Cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou nessa equação aqui, que eu acabei de deduzir, seno de P mais seno de Q, eu vou trocar o Q por menos Q, fazendo aquela coisa que é interessante. Por quê? Quando eu troco o Q por menos Q, vai ficar menos seno Q, tá certo? Essa equação que eu acabei de fazer, você poderia deduzir também olhando essa aqui, olha, seno de A menos B, menos seno de A menos B, seno de A mais B menos seno de A menos B, 2 vezes seno B cosseno A e fazer a mesma análise. Só como eu já tenho aqui, eu vou trocar o Q por menos Q. Então, o que acontece? Vai ficar 2 seno P menos Q sobre 2 vezes cosseno de... O Q por menos Q vai ficar cosseno de P mais Q sobre 2, tá certo? Troquei o P por menos Q. Então, agora o que você pode fazer? Ó? Fazendo a mesma análise aqui, ó, usando que cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B é 2 vezes cosseno A cosseno B, você tem que cosseno de P mais cosseno de Q é quem? Vai ser 2 vezes o A, nós já vimos que é o P mais Q sobre 2. E o B é o P menos Q sobre 2. Tá certo? O que você pode fazer também? Mesma coisa aqui, ó, cosseno P menos cosseno Q. Agora eu vou usar essa identidade aqui. A que nós obtivemos fazendo 4 menos 3. Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque na verdade aqui eu chamei o A mais B de Q, né? Então eu vou ter o quê? Deixa eu apagar aqui. Então vai ficar cosseno Q, que é o A menos B, menos cosseno P, é igual a 2 vezes seno de A, que é quem? P mais Q sobre 2, que multiplica o quê? Seno de B, que é o P menos Q sobre 2. Certo? Esse é o cosseno Q menos cosseno P. Mas aí você pode agora novamente trocar o Q, trocar o papel de Q com P. Você tem o quê? Cosseno P menos cosseno Q é 2 vezes seno de... Aqui continua sendo P mais Q sobre 2, tá certo? Porque o P vira Q, o Q vira P. E aqui vai ficar o quê? Seno de Q menos P sobre 2. Tá certo? Então essa seria a fórmula do... Eu posso agora até apagar essa aqui, ó. Essa seria a fórmula do cosseno da diferença dos cossenos, né? Tá certo? Deixa eu então envolver esse conjunto aqui, que a gente acabou de transformar uma soma, ou seja, os lados esquerdos são somas de seno ou de cosseno, né? Então transformamos uma soma em produto. Tá certo? Tá, mas observa o seguinte, a única coisa que a gente não fez aí nessa dedução foi o quê? Observa que não aparece soma de seno com cosseno. Consegue observar isso? Não apareceu. Apareceu seno mais seno P mais seno Q, seno P menos seno Q, cosseno P mais cosseno Q e cosseno P menos cosseno Q. Como é que a gente pode deduzir uma fórmula para seno de P mais cosseno Q? Então, como é que eu posso deduzir, pessoal, essa fórmula aí? Seno P mais cosseno Q. Então, eu vou fazer aquele truque que eu usei lá em cima, olha. Eu vou usar o fato que o cosseno Q é seno de π sobre 2 menos Q, tá certo?
E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso usar a fórmula que nós deduzimos ali em cima, para seno a soma de senos. Mas agora, cuidado que o que faz o papel do Q é esse π sobre 2 menos Q. Então, eu vou usar essa primeira fórmula aqui, ó, soma de senos. Então, vai ficar 2 vezes seno da semissoma dos arcos. Então, a semissoma vai ficar P menos Q sobre 2, mais π sobre 4, tá certo? Porque é π sobre 2 sobre 2. E o cosseno da semidiferença. Semidiferença é P menos Q sobre 2. Então, vai ficar P, com esse menos aqui, vai ficar P mais Q sobre 2. Então, vai ficar menos π sobre 2 sobre 2, vai ficar menos π sobre 4. Então, você conseguiu transformar agora seno de P mais cosseno Q em Q? No produto de seno por cosseno. Você poderia trocar aqui o P por menos P, olha. E aí vai ficar, se você trocar o P por menos P, vai ficar menos seno P mais cosseno Q. Agora você tem o quê? A diferença entre cosseno Q menos seno P. E trocar aqui também nessa expressão P por menos Q para achar uma fórmula similar a essa para a diferença de cosseno com seno, tá certo? Aí eu vou deixar como exercício, mas saiba que isso é possível usando essa propriedade novamente útil, que seno de π sobre 2 menos Q é cosseno Q, tá? Então, a gente está quase acabando a nossa análise dessas identidades trigonométricas. Então, o que eu vou fazer agora? Olha, eu vou lá na fórmula do seno. Lembra que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A? Então, eu já vou escrever a outra fórmula útil aqui para a gente também. Vai ser o cosseno da soma, que é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E agora eu vou fazer A igual a B, que é igual a θ. Então, o que você tem com isso? Você tem que seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ, tá certo? Porque, observa, quando eu faço A igual a B igual a θ, aqui aparece 2θ. Então, vai ficar seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ, 2 seno θ cosseno θ. E embaixo aparece o quê? Aparece cosseno de 2θ. Que vai ficar cosseno θ cosseno θ, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ, menos seno θ seno θ, vai ficar menos seno ao quadrado de θ. O que eu posso fazer aqui agora? Olha, expressões alternativas. Eu posso usar o fato que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Relação trigonométrica fundamental, tá? Essa aí eu nem cheguei a falar, né? Mas essa aí não pode esquecer de jeito nenhum. Então, fazendo isso, o que você tem? Quando você substitui o seno por 1, então isso aqui é equivalente a dizer que o seno é 1 menos cosseno ao quadrado. Então, o menos seno ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado menos 1. Com esse cosseno ao quadrado, você pode escrever isso como 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E mesma coisa, você pode substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Então, outra fórmula útil é escrever isso aqui em função do seno ao quadrado. Certo? Então, olha só, quando eu olho a primeira equação com a terceira equação, o que eu tenho? Eu tenho que cosseno de 2θ, 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado de θ, eu vou ter que cosseno ao quadrado de θ é cosseno de 2θ mais 1 sobre 2. Olhando agora a terceira e a quarta equação, o que você tem? Você tem que cosseno de 2θ é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. Você pode isolar agora o seno ao quadrado de θ. O que você vai obter? Você vai obter que seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Tudo bem? Então, deixa eu destacar essas equações. Então, o seno... Acho que não vai dar certo. Tá bom. Então, eu tenho o quê? Fórmula do seno de 2θ, cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado em função do arco dobro, seno ao quadrado em função do arco dobro. Tudo bem, pessoal? Vou deduzir agora só mais duas.
que é o quê? Eu vou escrever o seno em função da tangente do arco metade. Então, como isso? Então, olha só. O seno de 2θ, eu vou escrever em função da tangente de θ. Então, vou usar essa identidade que a gente acabou de deduzir. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar e dividir por cosseno. Tá? Aqui é claro que eu estou supondo o cosseno diferente de zero, né? Por os arcos que eu posso fazer isso, onde o cosseno não é zero. Então, isso aqui é o quê? Então, isso aqui vai ser... Como eu dividir embaixo por cosseno, vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de θ. Só que lembra que, por definição, o cosseno... Então, o que eu tenho? Olha, seno sobre cosseno é tangente. E, por definição, o cosseno de θ, lembra que é secante de θ? É 1 sobre cosseno de θ. Então, o cosseno de θ é 1 sobre secante, tá certo? Então, o cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de θ. Só que lembra outra relação útil? É que a secante ao quadrado de θ é tangente ao quadrado de θ mais 1. Então, o que você tem? Você consegue escrever isso como 2 tangente de θ sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. Tá certo? Então, resumindo, você tem que seno de 2θ, você escreveu isso em função. Porque eu também estou falando isso, uma é para lembrar a fórmula bastante importante que vocês vão usar bastante em integral, que é secante ao quadrado igual a tangente ao quadrado mais 1, e outra também que é essa identidade aparece na questão 2 da mesma lista 8, para vocês saberem de onde ela vem, tá certo? Então, você também tem fórmula análoga para cossecante e para cotangente. A cotangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de θ. Então, lembre disso. E agora, como é que eu posso escrever a fórmula do cosseno de 2θ? Lembra que a tangente de 2θ é igual a seno de 2θ sobre cosseno de 2θ. Então, cosseno de 2θ eu posso isolar, olha, escrever como seno de 2θ sobre a tangente de 2θ. O seno de 2θ nós já vimos que vale quanto? A gente acabou de escrever em função da tangente, é 2 tangente θ sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. E a tangente do arco dobro, eu vou escrever, usar que o 2θ é θ mais θ. Então vai ficar o quê? Tangente de θ, a gente acabou de ver que tangente de A mais B é tangente A mais tangente B, só que A e B são θ, sobre 1 menos tangente A, tangente B. A e B são θ, então fica tangente ao quadrado de θ. Então isso aqui é, ou seja, isso aqui é 2 tangente θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Tá certo? Essa é a tangente de 2θ. Então, lembrando que eu quero isso para deduzir a fórmula do cosseno de 2θ. Então, cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre tangente de 2θ. Então, eu vou escrever essa tangente de 2θ que eu acabei de deduzir aqui. 2 tangente θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Então, o que acontece? Olha, o 2 tangente de θ vai simplificar com 2 tangente de θ de baixo. E esse 1 menos tangente ao quadrado de θ vai inverter a fração, vai passar lá para o numerador. De forma que eu obtenho o quê? Que cosseno de 2θ é 1 menos tangente ao quadrado de θ sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, mais uma identidade trigonométrica. Então, eu tenho o seno de 2θ, a tangente de 2θ e o cosseno de 2θ. Como eu falei, aparecem na questão 2. Então, para você já saber de onde vem essa equação. Vamos agora, finalmente, nossa questão 8, item F. Eu tenho o quê? Que eu quero, vou lembrar o enunciado da questão, seno de mx vezes seno de nx dx.
Então, o que a gente vai usar aqui? A gente acabou de deduzir como transformar produto em soma, tá certo? Seno de A vezes seno de B. Então, a fórmula que vai ser útil para a gente vai ser essa aqui, ó, seno de A vezes seno de B é igual a meio cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Tá certo? Então, eu tenho o quê? Vou fazer o A igual a mx e o B igual a nx. Para aparecer a expressão que eu quero. Então, vai ficar o quê? Meio cosseno de A menos B. Então, vai ficar m menos nx menos cosseno de m mais nx, que é o A mais B. Tá certo, pessoal? De forma que a integral que eu quero calcular, no fundo, vai ser igual a quem? Vai ser meio da integral de cosseno de m menos nx dx menos meio da integral de cosseno de m mais n x dx, tá? Então aqui tem que tomar um leve cuidado no seguinte caso. Agora, então, o que isso nos motiva a olhar? Eu vou deduzir com vocês uma integral da forma cosseno de lambda x dx, tá? Eu quero ver o caso em que o lambda é m menos n e o lambda é igual a m mais n. Isso aqui eu vou dividir em dois casos essa integral. O primeiro caso é que o lambda é igual a zero. Se o lambda é igual a zero, observa que cosseno de lambda x é cosseno de zero, que é igual a 1. Então, a integral de cosseno de lambda x, nesse caso, você vai estar integrando a função constante igual a 1. Quem é essa integral? É x mais constante. E agora eu vou separar no caso em que lambda é diferente de zero. O segundo caso, a segunda possibilidade. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer a substituição, tá certo? A gente vai fazer a substituição U igual a lambda x. Então perceba que du é lambda dx, ou se você quiser, dx é du sobre lambda. Então, por isso eu separei no caso lambda igual a zero e lambda diferente de zero, porque quando eu escrevo du sobre lambda, está subentendido que o lambda é não nulo, tá certo? Então é importante que o lambda seja não nulo. Então, voltando à integral aqui, vai ficar a integral de cosseno de u, e o dx é du sobre lambda, tá? Eu gosto de fazer assim, tem gente que, como aparece du igual a lambda dx, acaba multiplicando aqui em cima e embaixo por lambda, para fazer aparecer o lambda dx, tá? É uma possibilidade também, mas aqui eu já isolei o dx em função do du e já substituí na equação de cima. Eu gosto mais assim, mas é questão de gosto. O importante é não errar, tá certo? Então isso aqui é 1 sobre lambda integral de cosseno de u du. A integral do cosseno é seno, tá certo? Porque a derivada é uma integral imediata, a derivada do seno é cosseno. Então isso aqui é seno de u sobre lambda mais constante. Então vai ficar seno de lambda x sobre lambda mais constante. Então, resumindo, olha, a integral de cosseno de lambda x dx, quem é isso? Isso é x mais c, constante arbitrária, né? Não pode esquecer, se o lambda é igual a zero. E vai ser seno de lambda x sobre lambda mais c, se lambda é diferente de zero. Tá certo? Então, olha só, vamos voltar agora à nossa integral lá em cima. Eu usei a identidade, seno de mx, seno de n de x, transformei numa soma. Aí aparece integral de cosseno m menos nx. Observa aqui que o lambda é m menos n. E aqui o lambda é m mais n, que multiplica x.
Então você tem que separar nos casos em que o lambda é igual a zero e o lambda é diferente de zero, tá certo? Tem que tomar esse cuidado. O que a gente pode reparar de cara, pessoal? Vamos olhar nossa integral original, seno de mx vezes seno de nx, tá? Então agora eu vou escrever a integral seno de mx vezes seno de nx dx. Então olha só, o que acontece? Vê se você concorda. Olha, se o m for zero ou o n for zero, lembra que seno de zero é igual a zero. Então, se o m for zero ou o n for zero, se o m for zero, o seno de mx é identicamente nulo. Então, portanto, toda a expressão é identicamente nula. Se o n for zero, é a mesma coisa. Seno de nx vai ser zero, toda a expressão é identicamente nula. Então, se um dos dois for zero, eu vou estar integrando a função zero. Quem é a integral da função zero? É a constante, tá certo? Então, isso aqui vai ser constante. Eu não vou... Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Vai ser constante se m igual a zero ou n igual a zero. Melhor, zero não. Constante arbitrária. Então, cuidado com isso, tá? A integral de 1 dx é x mais constante, mas a integral de 0 dx é constante, porque a derivada de constante é igual a zero, tá certo? Uma função cuja derivada é zero é a constante. Você está achando a primitiva. Então, o que você tem? Então, a integral de constante... Então, isso acontece se o m for zero, tá? Isso também fica bem claro aqui, olha. Então, por exemplo, olha, suponha que o n for zero. Se o n for zero, isso já fica claro também. Ó, você vai estar fazendo cosseno m menos cosseno m. Você já está integrando a função igual a zero. Percebe isso? Se o n for zero aqui, olha, então vai ficar cosseno m menos cosseno m. E se o n for zero? Se o n for zero, fica cosseno... Então, vai ficar o quê? Ficaria cosseno de menos n para m0, aqui ficaria cosseno de n. Só que o cosseno é uma função par, cosseno de menos n é cosseno n. Menos esse cosseno n vai ser zero novamente. Então, isso já fica claro também, analisando a soma que nós obtivemos. Tá certo? Então, se o m0 ou n igual a zero, é igual a c. Qual é outro caso que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora o caso em que o m igual a n. Por quê? Perceba, pessoal. O que eu estou sendo motivado a analisar? Como a gente transformou isso aqui em uma soma, e essa integral depende se o lambda, né, no caso aqui o m menos n e o m mais n é zero ou não, eu tenho que analisar esses casos. Então, o segundo caso vai ser como quando m é igual a n, só que ambos não nulos. Então, eu vou fazer o caso aqui, olha, m igual a n, só que ambos não nulos. O que acontece com essa primeira integral? Se o m for igual a n, essa primeira integral aqui, olha, m igual a n, é o fato que o caso que o lambda é igual a zero. Então, a integral vai ser x, tá certo? Então, vai ficar meio de x deixa eu apagar isso aqui e botar um pouco mais para a direita. Então vai ficar x sobre 2. Por quê? Porque vem dessa primeira integral aqui, o m, eu estou fazendo m igual a n. E agora, se o m for igual a n for diferente de zero, isso aqui vai ser 2m. Como m é diferente de zero, isso aqui vai ser diferente de zero. Então você pode usar essa fórmula aqui, ó. Você vai usar a fórmula da integral de cosseno lambda x dx, quando o lambda é não nulo. Você vai usar essa fórmula aqui com lambda igual a m mais n. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos meio. Então, seno de... Então vai ficar menos meio, seno de... Eu não vou escrever o meio porque eu vou botar lá para baixo. Então, eu estou fazendo lambda... Nessa expressão aqui, lambda igual a m mais n. Então vai ficar o quê? Sobre m mais n. E tem esse 2 aqui do meio que eu não tinha escrito. Isso aqui mais c, tá certo? Então isso se o m for igual a n diferente de zero.
E o último caso vai ser como quando m é diferente de zero, quando m é diferente de n, e tanto m quanto n forem não nulos, porque o caso em que um dos dois são nulos já foi analisado lá na primeira linha. Então perceba, se o m é diferente de zero e o n é diferente de zero, se o m é diferente de n, esse m menos n é não nulo, tá certo? E o m mais n também, porque ambos vão ser o quê? Positivos nesse caso. Então m mais n vai ser positivo, vai ser não nulo. Então você vai usar novamente essa fórmula aqui, da integral de cosseno de lambda x quando lambda é não nulo. Então vai ficar o quê? Vai ficar seno. Então a primeira integral vai ficar seno, meio, né? De seno de m menos nx sobre m menos n. Aí o meio eu já vou colocar o 2 do meio aqui. Menos. E a fórmula da integral de cosseno lambda x para lambda igual a m mais n. Então tá aqui, ó, seno de m mais nx. Tá certo? Então perceba que eu botei menos, porque lá em cima aparece menos, né? Esse menos meio aqui, esse menos aqui. Então vai ficar seno de m mais nx sobre m mais n. E o 2 do meio eu vou colocar aqui. Então tá aí a fórmula da integral de seno de mx vezes seno de nx dx. E vai depender se o m ou o n forem zero ou não, e se são iguais ou não, tá certo? Então a fórmula geral é essa aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. E até uma próxima. Obrigado.